Olá galera, hoje vamos ver um pouco da história dos judeus, sua fé, as perseguições que eles sofreram, claro, um pouco pois a história deles se funde com a da civilização. Mas antes por favor curta, comente e compartilhe, e claro se inscrevam no canal. Vamos lá! A história dos judeus é uma narrativa rica e complexa, que remonta a milhares de anos e é marcada por uma identidade religiosa, cultural e étnica que tem resistido ao tempo. Ela começa com as histórias bíblicas, em especial com Abraão, considerado o patriarca do povo judeu, que viveu por volta do século XIX a.C. De acordo com o Tanakh, Bíblia hebraica, Abraão teria feito um pacto com Deus, prometendo que seus descendentes seriam um povo eleito. Esse período inicial inclui a escravidão no Egito, o êxodo sob a liderança de Moisés, e o recebimento da Torá no Monte Sinai. Após a conquista de Canaã, as tribos israelitas formaram o Reino de Israel e depois, o Reino de Judá, estabelecendo Jerusalém como capital e local do primeiro templo, construído pelo rei Salomão. No entanto, com o tempo esses reinos foram conquistados por potências estrangeiras, como os assírios e babilônios. Em 586 a.C., o primeiro templo foi destruído pelos babilônios, e muitos judeus foram exilados para a Babilônia. Esse ciclo de dispersão e retorno se repetiu. No século VI a.C., a comunidade judaica voltou a Jerusalém, onde reconstruiu o templo, conhecido como Segundo Templo. Mas em 70 d.C. foi novamente destruído, desta vez pelo Império Romano. A destruição do Segundo Templo marcou o início da diáspora judaica, quando comunidades judaicas se espalharam pela Europa, Ásia e África. Na Europa medieval, os judeus enfrentaram períodos de relativa tolerância, mas também de perseguições, incluindo expulsões e massacres, especialmente durante as Cruzadas. A Idade Média viu o crescimento de comunidades judaicas em lugares como Espanha e Polônia, mas com o tempo também surgiram novas ondas de perseguição. A expulsão dos judeus da Espanha em 1492 foi um marco significativo, forçando muitos a se mudarem para o Império Otomano, norte da África e outras partes da Europa. Nos séculos seguintes, a comunidade judaica viveu na Europa sob condições diversas, até a ascensão do Iluminismo, que trouxe uma maior integração e direitos civis para os judeus em alguns países. Porém, no século XIX e início do século XX, o antissemitismo continuou, culminando no Holocausto, quando o regime nazista na Alemanha assassinou 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, a fundação do Estado de Israel marcou o renascimento de um Estado judeu no Oriente Médio. Desde então, Israel tornou-se o lar de judeus de todas as partes do mundo, enquanto comunidades judaicas ainda florescem em várias partes do globo. A história judaica, portanto, é marcada tanto por sua resiliência diante de séculos de perseguição quanto por uma forte continuidade cultural e religiosa que sustenta essa identidade única. A fé judaica, ou judaísmo, é uma das mais antigas religiões monoteístas, e consiste em um sistema de crenças, práticas e tradições que foram transmitidas ao longo de milênios. O judaísmo não é apenas uma religião, mas também uma identidade cultural e étnica que abrange valores, práticas, e uma forte conexão com a história e a comunidade judaica. Alguns dos principais aspectos da fé judaica incluem: monoteísmo e a natureza de Deus. No centro da fé judaica está a crença em um Deus único, chamado Yahveh, Yahvé ou Adonai em hebraico, que é eterno, onipotente, onisciente e benevolente. No judaísmo, Deus é uma entidade única e indivisível, e sua essência é incompreensível para os seres humanos. Essa crença monoteísta está consagrada no Shema, uma oração central que afirma: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Deuteronômio 6:4. 2. Torá e textos sagrados. A Torá, Pentateuco, é o texto mais sagrado para os judeus, composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica.
Ela contém os ensinamentos e as leis reveladas por Deus a Moisés no Monte Sinai e é considerada a fundação moral e espiritual do judaísmo. Além da Torá, a Bíblia hebraica inclui os profetas Neviim e os escritos Ketuvim, que juntos formam o Tanakh. Outro texto fundamental é o Talmud, que contém interpretações e comentários sobre a Torá e orienta práticas e a vida judaica. 3. Práticas e mandamentos. Mitzvot. O judaísmo é fundamentado em um código ético e moral que abrange 613 mandamentos, mitzvot, divididos entre mandamentos positivos e negativos. Esses incluem preceitos religiosos, morais e sociais que guiam o comportamento dos judeus, como guardar o Shabat, sábado, respeitar os pais, dar caridade e observar as leis dietéticas, kashrut. 4. Shabat e festividades. O Shabat, o dia de descanso semanal, é um dos aspectos mais importantes do judaísmo. Começando ao pôr do sol na sexta-feira e terminando ao pôr do sol no sábado, o Shabat é um dia dedicado à oração, reflexão e descanso. Outras festividades importantes incluem o Pesach, Páscoa judaica, que celebra a libertação dos judeus do Egito, Yom Kippur, o dia da expiação e arrependimento, Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e Sukkot, a festa das colheitas. 5. Ética e justiça social. O judaísmo enfatiza valores de justiça, bondade e responsabilidade para com o próximo. Isso se reflete no conceito de Tikkun Olam, conserto do mundo, a ideia de que é uma responsabilidade dos judeus ajudar a melhorar o mundo e torná-lo um lugar mais justo. Caridade, tzedaka e hospitalidade também são valores centrais. 6. Esperança no Messias e na redenção. A fé judaica inclui a crença na vinda do Messias, Mashiach, que será um líder humano enviado por Deus para restaurar a paz, a justiça e reunir os judeus na terra prometida. No entanto, essa crença é interpretada de diferentes formas dentro do judaísmo, e muitas correntes enfatizam mais a prática e o cumprimento das mitzvot do que a expectativa messiânica. 7. Comunidade e vida comunitária. A vida comunitária é essencial para a identidade judaica, e a sinagoga é o espaço central de culto, aprendizado e reunião. O judaísmo valoriza o estudo e a prática religiosa coletiva e o engajamento ativo com a comunidade. O judaísmo é, portanto, uma fé que combina crenças espirituais com práticas religiosas e valores éticos. E tem como meta viver de acordo com os ensinamentos de Deus e ajudar a melhorar o mundo para todas as pessoas. E agora vamos ver a parte mística. A parte mística do judaísmo, chamada de Cabala, explora os aspectos mais profundos e espirituais da fé judaica, revelando ensinamentos esotéricos sobre Deus, o universo e a alma humana. A Cabala busca explicar as dimensões ocultas da realidade, oferecendo interpretações que vão além da prática religiosa convencional e acessam uma compreensão simbólica e mística das escrituras judaicas. Aqui estão os principais conceitos e práticas da Cabala. 1. Ein Sof, Deus infinito. Na mística judaica, Ein Sof é a representação de Deus como uma essência infinita, indescritível e incompreensível, além de todas as limitações humanas. Ele é a fonte de toda a criação, mas é invisível e está além do entendimento humano. A Cabala explora como Ein Sof se manifesta e interage com o mundo criado. 2. A Sefirot, árvore da vida. As Sefirot são 10 emanações ou atributos divinos que representam os canais pelos quais Deus manifesta a realidade e interage com ela. Elas formam a árvore da vida, um diagrama simbólico que mostra como a energia divina flui desde o Ein Sof até o mundo físico. Cada sefirá representa uma qualidade divina, como sabedoria, chokma, bondade, chesed e justiça, gevura. A árvore da vida também é vista como um mapa para o autoconhecimento e crescimento espiritual. 3. O Zohar. O Zohar, ou o Livro do Esplendor, é o principal texto da Cabala. Acredita-se que foi escrito no século XIII por Moisés de Leon, baseado em ensinamentos orais anteriores atribuídos ao rabino Shimon Bar Yochai. O Zohar oferece uma interpretação mística e alegórica da Torá,
revelando significados ocultos dos textos sagrados, bem como temas sobre o propósito da alma, a natureza do mal e a busca pela conexão com Deus. 4. Tikkun Olam, concerto do mundo. Na visão cabalística, o universo foi criado através de um processo de quebra e concerto espiritual. A Cabala ensina que o propósito humano é restaurar a harmonia divina através de boas ações, que ajudam a reparar a quebra cósmica. Esse conceito é conhecido como Tikkun, ou concerto, e envolve elevar a consciência espiritual e promover o bem no mundo físico. 5. Gilgul Neshamot, reencarnação das almas. A Cabala acredita na reencarnação, ou Gilgul Neshamot, como uma maneira de purificar e aperfeiçoar a alma. Segundo essa visão, as almas retornam à vida terrena para cumprir missões espirituais e corrigir falhas de vidas passadas. Esse processo é visto como parte do caminho que leva ao aperfeiçoamento espiritual e à união com Deus. 6. Meditação e prece mística. A prática cabalística inclui métodos de meditação e oração que visam alcançar estados mais elevados de consciência espiritual e conexão direta com o divino. Os cabalistas usam meditações sobre as letras do alfabeto hebraico, combinadas em nomes de Deus, para abrir canais de compreensão espiritual e se conectar com as esferas divinas. Essas práticas meditativas visam elevar a alma e alcançar uma maior harmonia com as energias divinas. 7. Misticismo do nome divino. Um dos aspectos centrais da Cabala é a meditação e o estudo dos diversos nomes de Deus, cada um representando diferentes aspectos e forças divinas. O tetragrama YHWH é considerado o nome mais sagrado e é estudado profundamente na Cabala, pois representa a essência eterna de Deus. 8. Dualidade e natureza do mal. A Cabala ensina que o mal não é uma entidade independente, mas uma ausência de luz divina que surge do afastamento de Deus. Os cabalistas exploram a ideia de casca Kelipa, uma espécie de casca de impureza, que esconde a luz de Deus e que precisa ser rompida para que a divindade brilhe no mundo. 9. Unificação do divino. A Cabala enfatiza a ideia de unificação, que inclui unir as diferentes facetas de Deus e unificar o mundo espiritual e o mundo físico. Isso é simbolizado pela união entre as sefirot masculinas e femininas e pela integração da matéria e do espírito. A Cabala é uma tradição rica que oferece uma visão espiritual profunda do judaísmo, incentivando seus praticantes a buscar uma conexão mais íntima e direta com o divino, além de proporcionar um caminho de autoconhecimento e realização espiritual. Por muitos séculos, os ensinamentos cabalísticos foram transmitidos apenas para estudiosos avançados, mas hoje se tornaram mais acessíveis, despertando o interesse de pessoas ao redor do mundo. Por que os judeus foram tão perseguidos? A perseguição dos judeus ao longo da história foi motivada por uma combinação de fatores religiosos, culturais, econômicos e sociais, e muitas vezes reforçada por estereótipos e mitos antissemitas. Esse preconceito foi se acumulando ao longo dos séculos, formando uma base complexa para as perseguições que marcaram a história do povo judeu. Aqui estão alguns dos principais fatores que explicam essa perseguição. 1. Diferenças religiosas e início do antissemitismo. Na antiguidade, os judeus foram um dos primeiros povos a praticar uma religião monoteísta, judaísmo, o que os diferenciava das outras culturas politeístas da época. Essa distinção religiosa, baseada em crenças e práticas exclusivas, gerou desconfiança e animosidade. Com o tempo, o surgimento do cristianismo e a crença de que os judeus seriam responsáveis pela morte de Jesus, alimentou a hostilidade em relação a eles, principalmente na Europa cristã. 2. Bodes expiatórios e crises econômicas. Em tempos de crise, guerras e doenças, os judeus muitas vezes foram acusados de serem responsáveis pelas dificuldades. Durante a peste negra no século XIV, por exemplo, surgiu a acusação de que os judeus envenenavam poços para espalhar a doença. Esses boatos, aliados à posição isolada de algumas comunidades judaicas, tornaram-nos alvos fáceis para quem procurava um culpado.
3. Separação e estigmatização social. Em muitos lugares, os judeus eram obrigados a viver em guetos, bairros separados, e a usar distintivos específicos, como símbolo da estrela de Davi. Isso os tornava mais visíveis e perpetuava uma imagem de estrangeiros ou diferentes. Esses guetos reforçavam a segregação social e o isolamento, impedindo a integração, o que alimentava ainda mais a desconfiança e os estereótipos. 4. Proibição de certas ocupações e envolvimento no setor financeiro. Na Europa medieval, os judeus foram proibidos de exercer certas profissões em muitos lugares. Foram direcionados para o setor financeiro, pois a Igreja Católica proibia a prática da usura, cobrança de juros, entre cristãos. Isso levou muitos judeus a atuar em atividades como o empréstimo de dinheiro. Como banqueiros e credores, os judeus acabaram sendo estigmatizados como gananciosos, e foram culpados pelos problemas econômicos das sociedades em que viviam. 5. Antissemitismo e ideologias raciais modernas. No século XIX, o antissemitismo assumiu uma nova forma com o desenvolvimento de teorias raciais, que viam os judeus como uma raça inferior e perigosa. Essas ideologias influenciaram profundamente o nazismo, culminando no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, quando aproximadamente 6 milhões de judeus foram assassinados. 6. Movimento nacionalista e sionismo. O surgimento do sionismo no final do século XIX, o movimento para a criação de um Estado judeu independente, também provocou tensões, especialmente na Europa Oriental, onde era visto como uma ameaça à integridade dos Estados nacionais. Mais tarde, a fundação do Estado de Israel em 1948 gerou novos conflitos no Oriente Médio, complicando ainda mais a situação dos judeus nos países árabes. Esses fatores somados mostram como o antissemitismo evoluiu ao longo do tempo, mas também como ele se adaptou a diferentes contextos. Por ser uma das mais antigas e contínuas formas de preconceito, a luta contra o antissemitismo é ainda um desafio, que exige uma compreensão histórica profunda e um esforço contínuo para combater esses preconceitos. E na Segunda Grande Guerra, por que a Alemanha quis exterminar os judeus? O objetivo de Adolf Hitler de exterminar os judeus foi impulsionado por uma mistura de antissemitismo profundo, ideologia nacionalista extrema e teorias racistas, que se enraizaram em partes da sociedade europeia no final do século XIX e início do século XX. Hitler acreditava que os judeus representavam uma ameaça à pureza racial dos alemães e a seus planos de construir uma Alemanha poderosa e homogênea. Aqui estão alguns dos principais fatores que motivaram sua política genocida. 1. Antissemitismo pessoal e cultural. Hitler nutria um antissemitismo fanático, alimentado por ideias e mitos antissemitas populares na Europa na época. Ele acreditava que os judeus eram uma raça inferior e responsável por muitos dos problemas sociais, econômicos e políticos da Alemanha. No livro Mein Kampf, escrito enquanto estava na prisão, Hitler detalhou sua visão antijudaica, que envolvia culpar os judeus por várias crises e problemas sociais. 2. Teorias raciais e eugênia. Inspirado por teorias raciais pseudocientíficas, Hitler acreditava na superioridade da chamada raça ariana, e via os judeus como uma ameaça genética para a pureza da raça alemã. Essa ideologia racial foi a base da política nazista que buscava limpar a sociedade alemã de elementos considerados impuros ou degenerados. A eugenia, o conceito de melhorar a raça humana, sustentava as práticas de perseguição e genocídio. 3. Teoria da conspiração e inimigo interno. Hitler e os nazistas viam os judeus como conspiradores que trabalhavam em segredo para enfraquecer e destruir a Alemanha. Eles eram acusados de controlar o comunismo, o capitalismo e o setor financeiro, e de ser responsáveis pela decadência moral da sociedade alemã. O medo do comunismo, especialmente após a Revolução Russa de 1917, alimentou a paranoia de que os judeus estariam tentando tomar o poder. 4. Nacionalismo e a ideia de espaço vital. Hitler defendia uma visão nacionalista expansionista para a Alemanha, na qual o país necessitava de Lebensraum, espaço vital, para seu crescimento. Essa visão incluía a expansão para o leste,
onde viviam muitos judeus. Assim, a ideia de exterminar os judeus fazia parte de seu projeto de conquista e purificação da sociedade alemã. 5. Propaganda e desumanização. A propaganda nazista, liderada por Joseph Goebbels, retratava os judeus como parasitas e vermes que ameaçavam a Alemanha. Essa desumanização facilitou o apoio popular ao projeto genocida, fazendo com que a sociedade alemã enxergasse o extermínio como uma solução final para o problema judeu, e não como um crime contra a humanidade. 6. Responsabilização pelos problemas econômicos. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha enfrentava uma crise econômica profunda e sofria as consequências do Tratado de Versalhes, que a deixará em uma situação de humilhação e crise financeira. Hitler explorou o desespero da população, acusando os judeus de serem os responsáveis pelas dificuldades econômicas, pela inflação e pela perda da moral alemã, tornando os bodes expiatórios para os problemas do país. Esses fatores criaram uma justificativa ideológica que Hitler usou para lançar o projeto de extermínio dos judeus, conhecido como o Holocausto. Em última análise, o genocídio foi motivado pelo desejo de Hitler de criar uma sociedade homogênea, pura de acordo com sua visão distorcida da raça superior, e sua crença paranoica de que os judeus eram inimigos que precisavam ser eliminados para que o Reich nazista prosperasse. Bem, só para reafirmar, isto foi apenas uma pequena pesquisa, já que a cultura judaica é muito rica, e sua história se confunde com a criação. Desde já obrigado e curta, comente, compartilhe e se inscrevam no canal.